Gravação iniciada, vou colocar para gravar aqui no Google Meet também. Deixa eu conferir se o microfone está tudo certo, o áudio ali está funcionando. Funciona. Ok. Pronto, bora lá. Eu vou trabalhar por volta de uma hora e pouquinho, e vocês depois vão trabalhar muito. Hoje é dia 29 de maio de 2024. Deixa eu pôr para gravar aqui também, porque... Cadê? Onde é que bota para gravar nesse negócio? Me lembrando. Grava aí, gravação, começar, iniciar. Beleza, gravação iniciada aqui no backup. Hoje é dia 29 de maio de 2024. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1. Já estou compartilhando a minha tela com vocês. Chegando a tela aí, vou desligar a câmera para melhorar a transmissão. Essa tela que vocês estão vendo é da atividade 12, certo? Eu vou usar ela como exemplo para que vocês depois possam fazer o que eu vou fazer hoje com a atividade 12, vocês deverão fazer com todas as outras atividades que nós já fizemos. Se não me falha a memória, na aula passada nós fizemos a atividade 13, certo? Então, hoje eu vou criar o banco de dados para a atividade 12, que é essa daqui, e depois o mesmo que eu estou fazendo com essa atividade, vocês vão fazer com todas as 13 atividades que a gente já fez. Então, eu criei para cada um de vocês, individualmente, uma conta num data center, e eu vou passar para vocês o usuário e senha, e aí vocês vão fazer com esse usuário e senha o mesmo que eu vou demonstrar aqui, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou pegar aqui, deixa eu abrir, tem um site aqui que ajuda um pouquinho, um site que eu uso de vez em quando. Aqui, ó, nesse site, eu acho que eu não tinha mostrado esse site para vocês ainda não. Esse site também é meu. Essa foto aí tem muitos anos, olha o tanto de cabelo que eu tinha. Você viu, ó? Tava até de terno. Nesse site, andré.sqlweb.com.br, tem esse link aqui, ó, PD, Banco de Dados e SQL. E aí, nessa página, tem esses dois links aqui, ó, que podem ajudar no que eu vou explicar para vocês hoje. O primeiro link é esse aqui, ó. Banco Exemplo, criação de tabelas e relacionamentos. O que é tabela e o que é relacionamento? Isso aqui é uma tabela, isso aqui são 5 tabelas e 4 relacionamentos, tá? Então, quando eu falar tabelas e relacionamentos, você olhou no Workbank, no Workbank você só tem tabelas e relacionamentos, basicamente. Aliás, o mais importante, né? De todos os elementos que nós temos aqui, ó, para fazer um projeto no Workbank, os mais importantes e relevantes são as tabelas, como bairros, logradouros, linhas, usuários, embarques, e temos os relacionamentos entre essas tabelas. Então, aqui, ó, nesse primeiro link, o que interessa para a gente hoje são esses comandos que eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tem um exemplo. Aqui eu chamo isso de modelo físico. Alguns autores chamam esse projeto, que aqui no Workbank ele chama de modelo, alguns autores, aliás, ele chama de diagrama, né? Aqui no Workbank a gente cria um diagrama. Alguns outros softwares chamam de modelo físico de dados. Alguns autores também chamam assim, tá? Então, aqui esse modelo físico aqui, ó, esse diagrama foi feito usando um outro software, que era o Power Designer, faz muitos anos que eu não uso esse outro software. O Workbank que a gente usa para fazer esses projetos é só um das outras dezenas de softwares que existem para fazer exatamente a mesma coisa, tá? Bom, e aqui tem um exemplo, ó.
de um diagrama ou de um modelo físico que tem a tabela estados com as colunas sigla char2 not null, nome varchar 30 not null. A tabela cidades com a coluna código integer not null e assim sucessivamente. E dois relacionamentos, um relacionamento que liga estados e cidades, outro relacionamento que liga clientes e cidades. Certo? Então, para esse modelo físico, para esse banco de dados de exemplo que está aqui no site, nós temos os comandos para criar as tabelas. Ó. Então, por exemplo, qual que é o comando que eu uso para criar a tabela estados? Vocês vão ver que esse comando, gente, no próximo semestre, na disciplina de banco de dados 2, nós vamos estudar só SQL, 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 SQL. Esses comandos que eu estou mostrando aqui, eles também são comandos SQL. Só que os comandos mais simples que tem são esses que eu vou mostrar na aula de hoje. Por quê? Porque não tem muito segredo. O que você já tem no projeto aqui, ó, a tabela chama estados, tem uma coluna sigla, que é do tipo char2 not null, tem uma coluna nome varchar 30, que é not null. Nesse software aqui, a coluna que está sublinhada é a chave primária. Então, como é que eu transformo esse diagrama, esse modelo físico, num comando? Simples, ó. Create table, o nome da tabela que é estados. Deixa eu aumentar mais o zoom aqui. Create table, o nome da tabela, estados. Abre parênteses, o nome da coluna, o tipo, isso é null ou not null, vírgula. O nome da coluna, o tipo, se é null ou not null, vírgula. Por último, eu especifico qual que é a coluna, que é a chave primária. Essa serra continuar, talvez a gente tenha que fechar essa janela, né? Vamos torcer para ele parar com esse barulho lá. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Vamos encostar essa janela para ver se diminui um pouco esse barulho. Também que hoje está friozinho, não vai fazer tanta falta esse ventinho aí. Bom, então, olha só, eu vou entrar aqui no meu usuário, aí eu tenho que mostrar para vocês. Eu estou entrando aqui, ó, nesse endereço. Deixa eu mostrar, eu vou colocar bem grande aqui para vocês, para ficar até gravado, para vocês poderem sqlweb.com.br/2222. Bom, esse endereço que eu vou mostrar para vocês é o endereço que vocês vão entrar na internet para ter acesso a esse acesso que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Deixa eu trocar aqui para o português. Então, esse Direct Admin que vocês estão vendo é um painel de controle que o Data Center me oferece para mim fazer todo o uso das ferramentas que o Data Center me disponibiliza. Como é que vocês acessam esse endereço? Esse site? Por esse endereço aqui, ó. sqlweb.com.br/2222. Certo? Não precisa anotar, porque vai ficar gravado na aula aqui, no vídeo, depois vocês vão... Então, digitando esse endereço, vocês vão cair nessa página. E aí, pede aqui o seu usuário e a sua senha. Tá? Depois que terminar a aula, eu explico para vocês qual que é o usuário e senha de vocês. Não vou explicar aqui, porque esse troço vai ficar no YouTube depois lá, pode ter algum engraçadinho tentando fazer acesso indevido, tá? Então, no final da aula, eu mostro para vocês qual que é o usuário e senha de cada um de vocês. Então, deixa eu fazer meu acesso aqui e eu já volto com a tela para mostrar para vocês aonde vocês vão cair depois de fazer esse acesso. Depois que vocês entram com o usuário e senha, vocês vão cair numa tela que eu vou mostrar aqui agora qual que é. Essa tela aqui, ó. Essa é a tela do painel de controle. Aqui, ó, nesse canto superior direito, aqui em cima, ele está falando assim, ó, olá, prof. Porque o meu usuário é prof. No caso de vocês, vai ser o usuário que eu vou passar para vocês depois, tá? Aqui, então, eu tenho diversas ferramentas que o Data Center me disponibiliza para que eu possa usar na minha conta. Essa conta
nesse data center, me dá, entre outras coisas, a possibilidade de ter sites, tá? Tem serviços de e-mail, tem vários serviços aqui que a gente pode usar. Para a gente, nessa disciplina, o que nos interessa é a parte de banco de dados, porque eu também tenho aqui o serviço de banco de dados disponível. E o banco de dados que nós vamos usar está disponível nesse link aqui, ó, SQL Banco de Dados, certo? Vou clicar nele, ele entra aqui, ó, banco de dados. Aqui, eu já tenho 2 bancos de dados. Deixa eu fechar a porta, só um minuto. Beleza, vamos retomar então. Então, entrei na ferramenta banco de dados do meu painel de controle. Aqui ele está me mostrando essa tela porque eu já tenho 2 bancos de dados criados, tá? É esse aqui e é esse aqui. Como o banco de dados que eu quero criar hoje é para a nossa atividade 12, eu vou criar um banco de dados exatamente com esse nome, atividade 12, tá? E aí, como vocês vão fazer isso para as 13 atividades, vocês vão fazer, criar os bancos de dados com esses nomes, tá? Então, aqui, ó, como é que eu faço? Aqui ele está em inglês ainda, para programa está em português aqui embaixo, já tinha trocado, mas tudo bem. Então, vamos lá, banco de dados, aqui tem os bancos de dados que eu já tenho, criar um novo banco de dados, como é que eu crio um novo banco de dados? Só pôr o nome dele aqui, ó. Então, vai ser atividade 12. Lembrando que, como eu estou usando uma conta de um data center, e essa conta, ela tem o que a gente chama de host compartilhado. O que é isso? Tem um computador no data center, e esse computador tem centenas, às vezes milhares de usuários. Então, é um computador compartilhado com muitos usuários. Então, aqui, ó, cada banco de dados que eu crio, o nome efetivo desse banco de dados dentro do computador é o meu usuário, underline, o nome do meu banco de dados. Então, quando eu crio aqui um banco de dados chamado atividade 12, o nome efetivo do banco vai ser prof, underline, atividade 12. No caso de vocês, vai ser o seu usuário, underline, atividade 12, tá? Tem outras informações aqui que para a gente hoje não é muito relevante, tá? Mas aqui, ó, esse meu banco de dados, para eu ter acesso a ele, eu preciso criar um usuário com uma senha. Mas aqui eles já sugerem um nome de usuário e uma senha, nós não temos necessidade, nós não vamos mexer nisso, tá? Então, está criado aqui, ó, vou criar o banco atividade 12. Pus o nome, clico aqui do lado direito no botão criar. Pronto. Banco de dados foi criado e aqui ele mostra. O host, o computador onde está criado esse banco de dados se chama localhost, o nome do banco de dados, o nome do usuário e o nome da senha. Certo? Bom, já que esse banco de dados está criado, eu vou clicar aqui no Direct de mim de novo, ó, ele volta lá para a página inicial do painel de controle, e aí agora eu vou usar uma outra ferramenta que se chama PHP MyAdmin. Aqui tem os filtros de os itens que tem nome PHP. Então, ele mostrou aqui vou clicar nesse primeiro item, vai abrir numa outra aba, cadê? Aí, abrindo, ele abre o PHP MyAdmin em uma outra aba do browser. Nessa aba do browser, ele abre nessa outra página, aqui em cima, ó, PHP MyAdmin, e ele já me mostra aqui os bancos de dados que eu tenho. Caiu? Então, deixa eu dar um pause aqui. Esse pause aqui. Show. Voltando. Então, retomando, ó, vou fechar aqui, vou abrir de novo, porque eu não sei se apareceu para vocês aí.
Então, eu estou aqui no painel de controle, Direct Admin, coloquei aqui PHP para filtrar as ferramentas que eu tenho, que no nome aparece a palavra PHP, e apareceu aqui, ó, acessar PHP MyAdmin. Cliquei nele, ele abre uma outra aba, essa página, e nessa página tem a ferramenta PHP MyAdmin. Aqui aparece todos os bancos de dados que eu tenho criados no meu usuário. Com exceção do primeiro, que é esse Information Schema, ele é um banco de dados do próprio sistema, então esse a gente não mexe, mas aparece para todo mundo, tá? E aqui, ó, tem os bancos de dados que eu já tinha e tem o Prof Atividade 12, que foi o banco de dados que eu criei para mostrar para vocês hoje. Certo? Se eu clicar nesse Prof Atividade 12, nós vamos ver que ele está vazio. É um banco de dados que eu acabei de criar. Nenhuma tabela é encontrada no banco de dados. Certo? Então, nesse banco de dados, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para pegar todas as atividades e criar os seus respectivos bancos de dados. Eu vou usar como exemplo essa atividade 12. Então, por exemplo, vou criar a tabela de bairros. Eu vou colocar aqui esse bloco de notas, porque eu vou digitar o comando nele. Depois eu pego o comando digitado e vou executar lá, tá? Então, como é que é o comando de criação de tabelas? Create table. O nome da tabela. O nome da tabela é bairros, abre parênteses. Quais as colunas que eu tenho na tabela bairros? Eu tenho a coluna ID, tipo int, ela é not null. Eu tenho também a coluna bairros. Ué, ficou esquisito, ficou chamando bairros. Era para ser o nome do bairro, né? Isso aqui ficou errado, ó. O ideal era que fosse o nome do bairro. Vou trocar aqui, tá? Passou batido na aula passada aí, ó. Nome. É o nome do bairro. Aula passada não, retrasada, né? Então, a tabela bairros tem a coluna ID, int, not null, a coluna nome, varchar de 45, também not null. Depois que eu especifico todas as colunas da tabela, próximo passo, estipular, definir qual coluna dessa tabela será a chave primária. Para isso, eu especifico assim, ó, primary key, entre parênteses, a coluna ID, que é a chave primária, fecha parênteses. Aí, aqui tem uma especificidade do software de banco de dados que nós temos disponível no Data Center. Deixa eu mostrar para vocês e fazer um breve comentário sobre isso. Aqui no Data Center, aliás, está aqui, ó, no PHP MyAdmin eu consigo ver isso. Quer ver aonde? Deixa eu clicar na página inicial. Aqui, ó. Clicando na página inicial do PHP MyAdmin, ele me fala informações do servidor de banco de dados que nós temos. Então, esse meu software de banco de dados, ele é um software chamado MariaDB. MariaDB e MySQL são softwares de banco de dados que nós podemos chamar de irmãos gêmeos, porque o cara que criou o MySQL, a MySQL foi vendida depois para uma empresa chamada Oracle e ele resolveu criar um outro idêntico, né, que ele chamou de MariaDB. Esse servidor que está rodando esse banco de dados é um servidor Unix, e aí tem várias informações aqui, ó. É um MariaDB versão 10.6, etc. Então tem algumas informações aqui, tá? O servidor web está rodando Apache 2, tem aqui a versão do cliente de banco de dados, tem uma série de informações aqui, ok? Bom, então eu disse para vocês que aqui agora eu vou ter que colocar uma informação que é específica do MySQL MariaDB, que é engine igual INNODB. Então isso aqui vocês vão colocar sempre, tá? Sempre quando você fizer um comando create table, depois de fechar o parênteses, porque você abre e fecha parênteses especificando todas as colunas e a chave primária. Aí você coloca no final esse engine INNODB, certo? Fica à vontade, tá de boa. Bom, então eu coloquei aqui para explicar para vocês o comando. Vou pegar esse comando agora, vou levar lá para o PHP MyAdmin, vou clicar, importante, vou clicar aqui no meu banco de dados prof _atividade 12,
para a ferramenta saber que é no banco de dados atividade 12 que eu quero processar um comando. Eu vou abrir a aba SQL. Nessa aba SQL é onde eu consigo, através do PHP-MyAdmin, enviar instruções SQL para o servidor de banco de dados, tá? Então, aqui eu vou colocar esse comando, create table bairros, e todos os dados do comando aqui, ó. Ok? Depois que eu colocar o comando, eu clico nesse botão aqui embaixo, que é o botão executar. O que ele vai fazer? Ele vai processar esse comando no banco de dados atividade 12 e vai me dar uma resposta se esse procedimento foi bem sucedido ou não. Então, cliquei aqui no executar. O MySQL retornou o conjunto vazio, ou seja, processou com sucesso. Tanto é que ele já mostrou aqui, ó, no meu banco de dados atividade 12 agora. É que ele está pensando um pouquinho aqui. A internet está um pouco lenta, né? Olha lá, agora eu tenho a tabela bairros, ó. Então, eu criei a tabela bairros dentro do meu banco de dados atividade 12. E aqui eu tenho condições de ver, ó. Quais colunas tem na tabela bairros? ID e nome. Aqui, ID, ele está mostrando que é chave primária e é do tipo int. O nome é varchar. Certo? Então, eu tenho aqui agora a tabela bairros. Como é que eu faço para criar a próxima tabela? Volto no projeto. Vou criar a tabela logradouros. Create table logradouros, abre parênteses, ID do tipo int not null, nome varchar de 45 também not null, chave primária primary key, ID, fecha parênteses, terminou o comando, fecha parênteses, engine igual ponto e vírgula. Ponto e vírgula é opcional. Ponto e vírgula é quando eu quero executar vários comandos ao mesmo tempo, eu separo um comando do outro através do ponto e vírgula, tá? Então, esse ponto e vírgula aqui, como eu estou executando um comando só, colocando ou não, vai dar o mesmo resultado. Volto aqui no PHP-MyAdmin, volto na aba SQL, digito o meu comando. Aí agora, criar a tabela logradouros, clique em executar, processado com sucesso, veja que agora aqui na atividade 12, eu tenho as tabelas bairros e logradouros, tá? Vamos lá agora, vou criar as outras duas tabelas, vou criar as duas de uma vez só. Então, vamos lá. Eu vou até colar aqui, ó, porque tá mais fácil trocar, né? Agora é a tabela linhas, ela também tem um ID int not null, nome varchar de 45, chave primária ID, pronto, só mudou o nome da tabela, né? Tem um detalhe aqui que seria bom a gente colocar também, mas eu não vou me preocupar com isso por enquanto, não. Deixa, depois, numa próxima oportunidade, eu mostro. Então, agora, depois, a próxima tabela é a tabela de usuários, create table usuários. Também tem o ID, que é int not null, depois o nome varchar de 45 not null, depois do nome tem nascimento, do tipo date, eu acho que é not null também. Último, sexo, shard 1, também not null, vírgula. Então, chave primária é o ID também. Então, criei a tabela de usuários. Vou copiar esses dois comandos agora e executar os dois comandos de uma só vez. Colo aqui na aba SQL, mando executar, pronto. Acabei de criar todas as tabelas do meu banco de dados atividade 12, que é bairros, linhas, logradouros e usuários. Parênteses. Eu estou ensinando para vocês desta forma, porque é muito importante que vocês aprendam esses comandos que eu estou mostrando para vocês. Ó. Esses comandos create table. Agora eu vou mostrar para vocês o comando que faz esses relacionamentos aqui, ó. Certo? Vou mostrar os comandos que fazem esses relacionamentos. Então, é importante para a gente, nessa etapa, que vocês aprendam os comandos. Mas no final do semestre, que falta só um mês, eu vou mostrar para vocês
E esses comandos que a gente está digitando e aprendendo aqui, o MySQL Workbench gera automaticamente para a gente, tá? Mas a sugestão é, faça do jeito que eu estou te explicando, para você aprender. Depois, no futuro, quando você for trabalhar com isso, você vai usar as facilidades que eu vou mostrar para vocês no mês que vem. Show de bola. Então, temos as 5 tabelas criadas. Ah, não, desculpa, ainda falta essa tabela aqui do meio, que é embarques. Então, deixa eu criar a tabela de embarques aqui. Vamos lá, criar a tabela de embarques. Create table embarques, abre parênteses, id int not null, número small int not null, dia, hora, date, time, not null, bairro, int not null, logradouro, int not null, linhas, esse linhas ID também não era para ficar assim, eu acabei esquecendo de ajustar, eu não gosto desses nomes assim, eu gosto só que no caso seria só linha. Linha. Pronto. Ajustado. Então, linha também é int not null, e por último, usuário int not null, vírgula, chave primária primary key, é o ID, e para fechar, fecha parênteses, INNODB, ponto e vírgula. Pronto. Então, tá aí a criação da tabela de embarques. Existem outras formas de fazer isso aqui também, tá? Mas essa eu acho que é a mais simples. Vou na aba SQL, colo o comando, clico no botão executar. Vocês podem digitar o comando direto aqui, tá? Pode digitar o comando direto aqui, viu? Bom, o meu deu erro, ó. Foi até bom dar erro para a gente entender como é que ele mostra. Ó. Você tem um erro de sintaxe próximo à linha 10. Linha 10 é aqui, ó. O que eu escrevi errado aqui? Será que eu pus acento? Esse aqui que parece que tem um acento. Não, não tem acento, não. Usuário int not null. Vírgula onde? Aqui? Não, esse aqui é o último. Usuário int not null, linha int not null, logradouro. Eu escrevi errado. 90% é coisa que a gente escreve errado. Embarques, id int not null, vírgula, número small int not null, vírgula, bairro int not null, vírgula, logradouro int not null, vírgula, linha int not null, vírgula, usuário. Tem espaço? Na onde? Professor, engine é igual. Ah, é. Faltou engine, né? Aqui, ó. Quando vocês forem fazer, faz direto aqui, gente, porque ele tem um auto-preencher, ó. Muito mais fácil, ó. Engine igual INNO. Tá vendo? Eu fiz no bloco de notas só para explicar o comando, mas vocês podem digitar direto aqui na aba SQL do PHP-MyAdmin, tá? Encontramos o erro, executar, agora processou. Se a tabela não apareceu aqui, ó, a tabela embarques, a gente clica nesse atualizar aqui, ó, recarregar, agora apareceu a tabela embarques, tá certo? A gente vê aqui agora, ó, são todas as 5 tabelas aí. Então, vamos agora para o relacionamento. Deixa eu apagar esse comando aqui. E voltamos aqui. Então, eu quero mostrar para vocês como é que é o comando de relacionamento. Então, aqui nesse site que eu estava mostrando para vocês, eu dou um exemplo, né, da criação de tabelas. E depois, eu dou um exemplo também da criação de relacionamentos. Tá? Então, eu vou copiar um comando aqui, Ctrl C, e vou mostrar para vocês o que a gente troca nele. Ó, deixa eu organizar isso aqui, peraí, chega para cá, não,
Esse Windows com mania de querer arrumar automaticamente está me bagunçando aqui. Ah, já sei, vou pôr aqui embaixo. O comando é menor, não precisa ficar lá em cima. Beleza? Então, olha só, eu vou apagar isso aqui, vou botar aqui, ó, X, Y, Z, W, pronto. Ah, não, tem um outro aqui, ó. U. Então, esse comando, ele não vai mudar, exceto o X, o Y, o Z, o W e o U, tá? Essas últimas duas linhas aqui, ó, on update restrict e delete restrict, eu vou explicar mais à frente, tá? Nas próximas aulas eu explico, ou depois eu mando uma aula para vocês assistirem, que eu tenho isso aqui detalhado e explicado. Bom, então, se a gente fizer aqui, tentar fazer uma tradução bem grotesca, porque isso aqui nada mais é do que inglês, né? Alter table, eu quero alterar uma tabela. Qual tabela eu quero alterar? Por exemplo, eu tenho a tabela de bairros e eu tenho a tabela de embarques. Entre essas duas tabelas, existe um relacionamento. Que relacionamento é esse? Na tabela embarques, tem a coluna bairro, que corresponde à coluna ID da tabela bairros. Ok? Tá fácil de identificar aí, né? Quando eu coloco a setinha do mouse aqui em cima, ó, ele me mostra que esse relacionamento, ele liga quem com quem? Coluna bairro, da tabela embarques, com a coluna ID da tabela bairros. Então, eu só vou transcrever isso para o comando. Então, eu quero alterar a tabela embarques. Na tabela, eu vou até tentar colocar isso aqui na frente, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Na tabela embarques, tem a coluna bairro, que faz relação com a tabela bairros, coluna ID. Viu como é simples? Como é que eu sei que a tabela embarques vem aqui e a tabela bairros vem aqui embaixo? Simples. Aqui no Alter Table, vem a tabela que não tem a chave primária do relacionamento. Presta atenção nisso. Toda vez que você tem um relacionamento no Workbench, uma tabela vai participar desse relacionamento com a chave primária. Se você olhar para o que está marcado aí, ó, a tabela bairros e a tabela embarques, quais as colunas que ficaram em amarelo? A tabela bairros ficou amarelo ID, e na tabela embarques, a coluna bairro. E na tabela bairros, o ID é a chave primária. Então, se esse relacionamento que eu estou querendo criar lá no banco de dados, a tabela bairros tem a chave primária, então significa que primeiro eu especifico a tabela embarques. Então, eu fiz alter table embarques, adicionar uma chave estrangeira. Por que é uma chave estrangeira? Porque se o ID é a chave primária de bairros, a coluna bairro na tabela embarques é uma chave estrangeira. Todo relacionamento que você tem no Workbench, ele tem numa ponta uma chave primária, na outra ponta uma chave estrangeira. Então, no caso desse relacionamento que eu estou explicando para vocês, o ID de bairros é a chave primária, consequentemente, bairro é a chave estrangeira do outro lado. Então, a coluna bairro da tabela embarques faz referência à coluna ID da tabela bairros. Isso aqui eu vou explicar depois, certo? E aqui, ó, esse Y nada mais é do que um nome que nós vamos dar para esse relacionamento, tá? Esse nome, a gente poderia inventar um nome qualquer, certo? Eu vou chamar isso aqui de FK1, underline, bairros, underline, embarques. É o nome que eu quis dar para esse relacionamento, certo? Então, esse é o comando. Esse é o comando que eu preciso
para fazer esse relacionamento aqui, ó. Vou copiar e vou lá novamente para o phpMyAdmin, na aba SQL, executar esse comando. Só que antes de executar o comando, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou fazer uma alteração na tabela embarques. Aqui no phpMyAdmin é possível clicar na tabela embarques e tem uma aba aqui que mostra isso. Deixa eu ver se está na estrutura. Eu acho que é aqui na estrutura, tá? A gente vai voltar aqui e conferir. Aqui, ó, no phpMyAdmin, ele tem aqui, ó, visão de relações. Não tem nada, tá vendo? Então, eu vou lá na aba SQL, vou executar o comando, executei, processou com sucesso, vou voltar na tabela embarques, na estrutura, deixa eu ver, aqui, ó, o que apareceu aqui, ó, que não tinha. Olha o nome que eu dei lá, FK1 Bairros Embarques. Tá vendo o nome que eu dei para o relacionamento? Então, ele apareceu aqui, ó. E eu acho que ele aparece aqui também, quer ver? Aqui, ele apareceu aqui também, ó. Olha ele aqui, ó. Certo? Beleza. Criado, então, esse relacionamento aqui, ó. Vou criar agora esse com logradouros. O que muda? Novamente, o embarques tem a chave estrangeira, que é logradouro, e a tabela logradouros tem a chave primária, que é ID. Então, alterar a tabela embarques. Na tabela embarques, o nome da chave estrangeira é logradouro. Deixa eu aumentar o tamanho. Ué, sumiu, gente. Vou ver aqui para baixo. Custo. Aqui, pronto. Então, na tabela embarques, eu estou fazendo esse aqui, ó. Na tabela embarques tem a coluna logradouro, que está aqui, que faz referência a logradouros ID. Então, faz referência a logradouros ID. Então, olha lá. Logradouro da tabela embarques, faz referência a logradouros ID, referências a logradouros ID. O que eu preciso fazer para completar o comando? Trocar o nome aqui, ó. Esse nome não pode ter nome repetido, tá? Que é o nome dessa chave estrangeira que a gente está definindo. Então, eu vou deixar FK1, vai ser logradouros embarques, vai ser o nome desse aqui, tá? Pronto, fiz o comando, seleciono, copio, como eu disse para vocês, se vocês digitarem direto aqui na aba SQL é melhor, porque tem o autocompletar, a chance de errar é menor. Pronto, digitei o comando, executei, processou com sucesso, venho na aba, venho na tabela embarques, na estrutura, agora tem dois, ó, bairros embarques, logradouros embarques. Certo? Vamos fazer o próximo. Bom, agora eu vou fazer esse aqui, ó. É embarques linha com linhas ID. Embarques. Oi. Quando você faz o projeto, no Workbench, quando você cria um relacionamento de muitos para muitos, ele gera uma tabela no meio, lembra? Então, no Workbench, a gente só tem de um para muitos. Aqui é um bairro, pode ter muitos embarques, mas o embarque é feito só num bairro. O embarque foi feito em uma única linha, mas numa única linha eu posso ter vários embarques. Um embarque foi feito só para um usuário, mas um usuário pode fazer muitos embarques. Então, depois que você faz o projeto, que ele termina, aqui no Workbench só tem um para muitos. Bom, então vamos fazer esse aqui agora, ó. Embarques linha, com linhas ID. Com linhas ID. Pronto, só trocar o nome do relacionamento. Agora é linhas embarques. Feito o comando, copiar. Vamos lá para o Workbench. Ó, desculpa para o phpMyAdmin. Colou. Processou. Se não deu erro, fechou. Vamos para o próximo.
é esse aqui, que é o quarto e último relacionamento desse projeto. É uma sugestão, tá? Toda vez, seria bom até que você fizesse isso em todas as atividades. Você processou o comando aqui na aba SQL do PHP-MyAdmin, deu certo? Copia esse comando, salva ele num bloco de notas, guarda esse comando, porque no final você vai ter todos os comandos que criam as tabelas dos relacionamentos do seu banco de dados. Se eventualmente você precisar recriar aquelas tabelas com os relacionamentos, você já tem todos os comandos prontos. Então, à medida que você vai criando, deu certo o comando, vai colando no bloco de notas de comandos em sequência, um na frente do outro. Qualquer problema, você tem os comandos para você reprocessar esses comandos se for preciso, certo? Bom, beleza, então vamos para o último, que é esse aqui, ó. Na tabela embarques tem o usuário. E na tabela usuários, a coluna ID. Usuários ID. E eu vou mudar o nome aqui, que vai ser usuários embarques. Então, ó, coluna usuário da tabela embarques, conferindo usuário da tabela embarques. Faz referência a ID de usuários, faz referência a ID de usuários. Coloquei um nome aqui que não existia, FK1 usuários embarques, pronto. O comando está pronto, copiou. Vamos lá para a aba SQL. Colou. Executou. Pronto. Nessa atividade, coincidentemente, todos os relacionamentos foram criados na tabela embarques. Mas nas outras atividades vai ser diferente, tá? Pode ter em tabelas diferentes também. Se eu vier aqui na tabela embarques, na estrutura, eu vou ver que estão todos os 4 aqui, ó. Certo? Ok. Então, essa primeira parte aqui, ó, nós fizemos, que foi criação das tabelas, criação dos relacionamentos. A outra coisa que eu quero explicar para vocês, eu quero que vocês já façam também nas atividades, é a parte de inserir os dados nessas tabelas. É esse segundo link aqui, ó. Então, acesso aos dados. Como é que eu faço acesso aos dados? Eu faço acesso aos dados basicamente com esses 4 comandos. Na aula desse semestre, nós vamos aprender apenas esse aqui. No semestre que vem, a gente vai passar quase que o semestre inteiro estudando esses outros 3 comandos, tá? Então, eu quero ensinar para vocês hoje o comando de inserir. O comando de inserir, ele é muito simples, ó. Vou copiar ele aqui. E eu vou fazer direto aqui no PHP-MyAdmin, tá? Por exemplo, quero cadastrar alguns bairros, tá? Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu vou digitar o comando. Deixa eu aumentar isso aqui mais um pouco. Acho que tá bom. Vou aumentar um pouquinho para a letra ficar maior. Ó, então insert into o nome da tabela, depois as colunas desta tabela e os valores que eu quero inserir. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a tabela de bairros. Vamos ver as colunas que tem. Tem o ID e tem o nome. Então, na tabela de bairros, eu tenho a coluna ID e a coluna nome. São só essas duas, apago o resto. Quais os valores eu quero colocar? Eu quero colocar o seguinte: o bairro de código 1 vai ser o bairro, entre aspas, nome, Abadia. Meu teclado desconfigurou aqui, mas tudo bem, consegui. Então, posso colocar na mesma linha aqui, ó, ficou pequeno. Então, eu vou inserir na tabela bairros, o ID vai ser 1. O nome do bairro vai ser Abadia. Então, se dentro desses parênteses eu tenho 2 colunas, dentro do parênteses do values eu tenho que ter 2 valores. O número 1, eu não coloquei aspas, por quê? O ID é int, o ID é número.
Vocês estudaram lá no manual os tipos de colunas, os tipos de campos numéricos. Os tipos de campos numéricos eu não preciso de aspas. Todos os outros tipos que não são numéricos, tanto os tipos string, date, datetime, todos os outros precisam estar entre aspas. Então, eu vou cadastrar o bairro Abadia. Vamos executar. Executou. Processou com sucesso. Se eu vier na tabela bairros agora, ó, aparece aqui, ó, um Abadia. Certo? Então, vou voltar. Acho que eu aumentei demais o zoom, sumiu aqui. Vou voltar na aba SQL. Então, vamos lá. Bairros, ID e nome. E se eu tentasse inserir de novo, no código 1, o bairro Fabrício, o que vai acontecer? Erro. Assim, opa, entrada 1 duplicada para a chave primária. Lembra quando a gente estudou chave primária, gente? Por que que o ID é chave primária? Porque não existe dois bairros com o mesmo ID. Então, se eu já tenho o bairro Abadia, sendo o bairro de ID 1, não pode ter outro com 1. Então, eu vou colocar o Fabrício como sendo 2. Certo? Veja que essa é uma das várias regras que nós definimos no projeto e o software de banco de dados, ele controla isso para a gente. Se no projeto eu falei que a chave primária da tabela bairros é ID e o conceito de chave primária que não pode ter valor repetido, não adianta nem o programador escrever no algoritmo para tentar colocar IDs repetidos para bairros, que não vai funcionar porque o software de banco de dados não aceita. Então, o software de banco de dados, ele é muito importante nos sistemas. Por quê? Ele ajuda a controlar várias regras que foram projetadas para o software. O banco de dados, se você projeta e implementa certinho o banco de dados, ele vai cuidar da qualidade desses dados para você. Então, vamos cadastrar aqui agora o bairro Fabrício. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu já vou aproveitar e cadastrar vários aqui, tá? Vou colocar alguns bairros aqui. Então, o 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fabrício, Olinda, Alfredo Freire, Gameleira, Boa Vista, Gameleira, Boa Vista, Quiabo? Tem bairro do Quiabo? Tem bairro do Quiabo? Tem mesmo? Executou, processou todos com sucesso, clicou na tabela bairros aqui, ó, agora os bairros aparecem aqui, ó. Certo? Então, nós pegamos um projeto do Workbank, criamos um banco de dados. Neste banco de dados, nós criamos as tabelas e os relacionamentos, e agora nós estamos inserindo dados dentro desse banco de dados. Veja bem, essa parte de inserir dados dentro do banco de dados, normalmente não é assim que acontece. O que vai colocar, tirar, alterar ou consultar os dados dentro do banco de dados é um software que vai ser criado pelo programador. Tá? A gente está fazendo isso aqui para a gente aprender e entender como que funciona. Mas vai existir um aplicativo de celular, vai existir um site, vai existir um software que interage com esse banco de dados. Porque esse PHP-MyAdmin, nenhum usuário internauta, no caixa eletrônico você não acessa isso, lá tem um software. Então, a interface com o usuário do sistema é feita via software criado pelo programador. E esse software vai fazer a interação com esse banco de dados. Certo? Bom, então vamos lá. Agora que nós inserimos os bairros, vamos criar alguns logradouros. Isso aqui eu já posso... Então, deixa aqui por enquanto. Deixa aqui por enquanto. Então, vamos lá. Vamos inserir alguns logradouros. Vou fechar isso aqui. Vou abrir logradouros para me ver as colunas que tem nos logradouros. Vou na aba SQL. Então,
insert, into, logradouros, id, vírgula, nome, values. Bom, vamos lá, logradouro 1, Avenida Leopoldo Oliveira, fecha aspas, ponto e vírgula. Ver se eu consigo mexer nesse negócio aqui. Queria que sumisse esse. Aqui veio. Meu teclado desconfigurou. Caramba, cadê meu ponto e vírgula? Achei. Eu vou fechar isso aqui. Não, deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, para 150, porque aí fica tudo numa linha só. Vou fazer mais alguns aqui. 2, 3, 4, 5. Avenida. Esses comandos também, gente, depois que deu certo, guarda os comandos. Guarda os comandos, porque depois, se você precisar, você consegue reprocessar esses comandos. Avenida Guilherme Ferreira. Vamos pôr umas ruas também, né? Rua Prudente de Moraes. Rua Oliveira. Pronto. Executou, processou tudo bonitinho, clicou em logradouros, estão aí os logradouros, certo? Então já criamos bairros, logradouros, agora faltam as linhas e os usuários. Só depois eu vou conseguir colocar os embarques. Eu não consigo fazer um embarque sem informar o bairro, o logradouro, a linha e o usuário. Concorda? Como é que eu vou inserir um embarque se eu não tiver usuário? O usuário está aqui, ele é obrigatório. Não foi isso que a gente criou quando a gente criou a tabela embarque? Tudo isso aqui não é obrigatório, not null? Então eu não consigo. Olha o que acontece se eu tentar inserir um embarque, ó. Insert, into, embarques. Vamos lá, na tabela embarques. No embarques eu tenho ID, bairro, dia e hora, linha, logradouro, número e usuário. Tá certo? 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uai, eu coloquei um a mais. O que está repetido aí? Aqui, ó. Bairro, dia e hora. Ah, não, tá certo. É 6, 7. Eu esqueci de contar. São 7, tá certinho. Values. ID. Embarque 1. Bairro 3. Dia e hora, entre aspas. 2024, 05, 12 às 17 horas, 14 minutos e 23 segundos. Ai, meu Deus. O teclado desconfigurou tudo aqui. Aí, achei. Olha só como é que eu informo uma coluna que é do tipo date time no comando insert. Entre aspas, no formato ano, mês e dia, hora, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundos, tá? Isso é o dia e hora, que é um date time. A linha 3, que eu ainda não cadastrei, logradouro 2 está cadastrado, número 423, usuário 3, que ainda não existe. Então, olha só o problema que eu vou ter aqui. Vou copiar esse comando, porque eu não quero perder ele, não. Vou colocar ele aqui no bloco de notas. Deixa ele aqui. Então, o que acontece? Eu ainda não cadastrei o usuário 3, não cadastrei a linha 3. Quando eu processar esse comando, o que vai acontecer? Erro. E olha o que ele está falando na mensagem de erro. Na mensagem de erro, ele está falando assim, ó, não é possível adicionar ou alterar por causa de uma falha numa chave estrangeira. Que liga em embarques a linhas.
Ou seja, ele está falando aqui, você está tentando cadastrar na tabela embarques uma linha de código 3 que não existe. Como é que o software de banco de dados consegue identificar isso? Ele consegue identificar isso porque no projeto, eu falei aqui, ó, esse relacionamento que a gente colocou no projeto do banco de dados, ele especifica que a coluna linha da tabela embarques corresponde ao ID da tabela linhas. E aí, eu vou abrir uma outra aba aqui, tá? Se eu for lá na tabela de linhas, ó, a tabela de linhas está vazia, não tem nenhuma linha cadastrada. Então, percebam que o projeto de banco de dados, tudo que a gente define aqui é importante, porque todas essas definições, eu passando corretamente essas definições para o software de banco de dados, ele vai gerenciar a integridade dessas informações. E o que ele fez? Ele não permitiu que eu cadastrasse um embarque informando para a coluna linha um código que não existe lá na tabela de linhas. Então, eu vou deixar esse comando aqui. Nessa outra aba, eu vou cadastrar as linhas e depois os usuários, tá? Então, vamos lá. Insert, into. Primeiro, vamos cadastrar as linhas, ID e nome. As linhas. Linhas. Aqui dá para fazer assim, ó. ID. Vai, não dá, não? Aqui que eu queria, ó. Não vai. Eu achei que clicava aqui, aparecia aqui. ID, nome, values. Linha 1. Alfredo Centro. Vamos lá, vamos cadastrar várias linhas aqui. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7. Circular. Circular. Fabrício Aeroporto. Boa Vista Volta Grande. Cássio Rezende. Cássio Rezende o quê? Uniub. Manuel Mendes. Penitenciária. Penitenciária. E Anel Viário Itubaína. Pronto. Várias linhas cadastradas. Então, agora eu tenho linhas, tenho bairros, tenho logradouros e falta só os usuários. Olha só, se eu voltar aqui e tentar executar esse comando de novo, vocês vão ver que dá erro de novo, mas por outro motivo. Aqui na mensagem de erro, ele reclamou de referência com linhas, tá vendo? Se eu tentar executar o mesmo comando agora, ó, ele dá outro erro, só que agora ele está reclamando que por causa da referência com o usuário. Por quê? Porque o usuário 3 não existe. Eu estou falando que o usuário será o usuário 3, e não existe. Então, eu vou ter que vir aqui na tabela de usuários e cadastrar os usuários. ID, nome, nascimento, sexo, valores. Usuário 1, nome, Zé da Silva. Nascimento. Nascimento é date. Então, 1999, 10, 21, 22, 21. O date é ano, mês e dia. Sexo. Masculino. Vamos cadastrar aqui alguns usuários. Usuário 1, usuário 2, usuário 3, usuário 4, usuário 5. Flávia. Renata. Maria.
João. Meu teclado está desconfigurado, por isso que eu não pus acento, tá, gente? Mas aqui eu posso pôr acento. Por quê? Porque é informação. Se a informação tem acento, eu ponho acento. Opa, dia 52 não existe, né? Pronto, 5 usuários cadastrados com sucesso. Então, agora que eu tenho os usuários, tenho as linhas. Um minuto, pessoal. Pronto? André? Cara, me dá meia horinha, eu estou no meio de uma aula. Pode ligar daqui 30 minutos. Muito obrigado. Tchau. Pessoal, desculpe a interrupção, mas é que eu estou com um negócio importante que eu não posso deixar de atender. Mas vamos encerrar a nossa aula aqui. Então, eu já tenho linhas, já tenho usuários, já tenho logradouros, já tenho bairros. Agora, finalmente, eu consigo cadastrar os embarques. E aí, para a gente cadastrar os embarques, vou clicar na tabela de embarques, para ver quais são as colunas. Aliás, eu já tenho aqui o comando, né? É só preencher os embarques. Vou colocar aqui 3 embarques. Embarque 1, embarque 2, embarque 3. O bairro 3, bairro 5, bairro 2. As datas. Vou mudar aqui algumas datas. 13, 14, 16, 12, 11. A linha 2, linha 3, linha 5. Logradouro 3, logradouro 1, logradouro 5. Número 423, 602, tá. Usuário 3, usuário 5, usuário 1. Executor, processou. Certo? Então, olha só. O que nós fizemos aqui? Vamos resumir para a gente fechar. Pegamos o projeto que nós fizemos da atividade 12 no Workbench, com o comando create table. Aliás, primeiro nós criamos um banco de dados chamado atividade 12. Depois, dentro desse banco de dados, criamos as tabelas do projeto, bairros, logradouros, linhas, usuários e embarques, com o comando create table. Depois de fazer o create table, nós criamos os relacionamentos com alter table. E depois, por último, nós inserimos os dados nessas tabelas usando o comando insert into. E agora, se eu venho nesse banco de dados e clico aqui, eu vejo os meus bairros, vejo os meus embarques, vejo as minhas linhas, vejo os meus logradouros e vejo os meus usuários. Certo? Bom, nós vamos entrar, acho que no último mês de aula. Nesse último mês de aula, a gente vai concentrar as nossas atividades nessa parte de pegar o projeto no Workbench e fazer a implementação prática no Data Center. Então, já vai ficar como atividade para vocês pegar as 3 atividades que a gente fez e criar esses bancos de dados na sua conta no Data Center. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão criar todas as tabelas e inserir 10 linhas em cada tabela. Certo? Depois que vocês estiverem pronto, vocês podem mostrar para o monitor, o Diogo, tá? Aqui na aula, você abre a sua conta no Data Center e mostra para ele. Então, Diogo, aqui, ó, minha atividade 12, tá aqui as tabelas, e você clica, ó, tá aqui as 10 linhas que eu inseri em cada tabela, tá funcionando. E o Diogo vai anotar essas atividades, tá? Então, vocês podem deixar para fazer isso também nas nossas próximas aulas do mês que vem, tá? Porque nas últimas 4 aulas que a gente deve ter no mês que vem, eu tenho poucos conceitos a acrescentar para vocês sobre isso aqui. Então,
Então, vocês podem fazer com calma essas atividades aqui mesmo dentro da sala. Quem quiser fazer em casa também pode, mas vocês poderão fazer isso aqui nas nossas próximas aulas no mês que vem aqui também, certo? O que falta para vocês começar a fazer essas atividades é eu passar para vocês o usuário e senha de vocês, que eu vou mostrar daqui um pouquinho, certo? Alguma dúvida? Quem não tiver as atividades que foram implementadas, eu tenho para passar para vocês. Pode pedir para o Diogo também, porque isso, todas aquelas planilhas que eu fiz na correção, está dentro de um usuário que eu tenho com o monitor Diogo, e ele tem acesso também, ele pode fazer um print daquelas tabelas e mandar para vocês também, certo? Eu tinha pedido uma atividade para vocês fazerem o workbank daqueles projetos. Então, se você tem os workbanks, é só partir do workbank para criar os bancos de dados, certo? Alguma dúvida? Fechou. Então, a gente encerra aqui. Eu vou pegar o vídeo da gravação de aula, vou pôr no YouTube e vou mandar no grupo do WhatsApp da turma, certo? Ah, sim, aquele lá é esse aqui, ó, andré.sklweb.com.br. Certo? Está gravado no vídeo também, eu não interrompi ainda, vai estar disponível esse link também. Esse andré.sklweb.com.br é esse aqui, ó. Certo? O de acesso ao painel de controle é sklweb.com.br/2222. Esse aqui é o do painel de controle, ok?